Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia tá super bonito. Eu tô aqui no college. Aí eu tô dando um tempinho porque minha aula foi cancelada e então eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Basicamente o que eu queria falar hoje, sendo bem direta e tal, é a questão de como ter paz no meio do caos. E como entender também essa parte mais do karma, né? Que em várias religiões lá orientais, hinduísmo e budismo, fala sobre o karma, né? Uma das religiões mais antigas, né? Eu acredito que, pelo que eu estudei, eu acho que o hinduísmo, tenho quase certeza que o hinduísmo é considerado uma das religiões mais antigas e já falava disso, né? Então, basicamente, o karma são a soma das ações, são os resultados das ações. E eu refleti muito sobre isso essa semana, porque eu tô investigando, de certa forma, essa questão do karma na minha vida, sabe? Desde que eu tive conhecimento da linguagem do corpo e comecei a me entender, porque não adianta só ter conhecimento, pode ser que tu veja, tu estude, mas tu não acredite, entendeu? Então eu tinha um conceito assim muito de justiceira e tal, não que não é necessária a justiça, mas eu tinha uma necessidade, de certa forma, de fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Eu tinha muita raiva, né? Tanto que eu desenvolvi a depressão. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre a linguagem do corpo e a minha depressão. Mas, enfim, só que tudo isso envolve o karma, o que tu fez. Como é que a gente vai saber o que a gente fez lá no passado, em outras vidas e tal? Não tem como saber. Se fosse realmente necessário saber, a gente teria nascido já sabendo o que a gente fez. Eu acredito que a gente já tem a sensação, né, das coisas que a gente fez ou as coisas que a gente não fez, porque ser passivo e não fazer as coisas realmente dá um resultado também. Então a não ação, de certa forma, também cria karma, né? E isso ficou bem claro pra mim na depressão, porque a depressão nada mais é do que se isolar, entendeu? Basicamente se isolar, não fazer nada por si e fazer muito pelos outros, né? Se esquecer, desculpa, é isso que eu quero dizer, se esquecer, não se isolar. Depois, por consequência, acaba indo pro isolamento, né? Mas enfim. Então, eu acredito também que a gente pode entender essa questão do karma, do que nos faz mal e faz criar consequências bem ruins, assim, é a questão do que está acontecendo na nossa vida. Eu acho que tem que analisar, basicamente, nossa, esse padrão está se repetindo na minha vida, né? Dando um exemplo da minha vida, uma das coisas que se repetem e tal, é a questão da parte financeira, né? Que se repete muito. E as mulheres da minha família, de certa forma, elas não tiveram sucesso profissional, a maioria delas. Quando tiveram, era trancos e barrancos, fazendo conta, fazendo dívida. Nunca tinha uma liberdade financeira, entende? Uma real liberdade financeira. E eu acredito que muita coisa, assim, da minha família é a questão da sabotagem, da autossabotagem, né? Porque nascendo no Brasil, a gente sabe que, de certa forma, tem mais violência, né? Do que, vamos dizer assim, os países da América do Norte, da Europa e tal. Violência no sentido do ladrão lá querer as tuas coisas e tal. Então, tipo, por muito tempo eu vivi assim, tipo, me vestindo super, tipo, nível assim, meio mulambento, assim, sabe? E pra me proteger, outras coisas também que eu fazia é não se arrumar muito, porque senão vai chamar atenção, pode ser que alguém, sei lá, te pegue na rua e tal, um homem te pegue na rua, uma mulher, sei lá, e abuse de ti. Então são crenças que vão
se construindo. Não que não tenha que ter cuidado, né? Eu acredito que sempre tem que ter cuidado, não é isso. Mas não mostrar coisas de valor, isso até é uma orientação da polícia, né? Não mostrar coisas de valor, câmera, até mesmo na rede social é importante não mostrar coisas de valor. Mas tu entende que, tipo, essas crenças realmente me limitaram e ao ponto de eu travar minha prosperidade, fora a questão do meu pai também, porque a prosperidade pela linguagem do corpo é o pai, né? E muitas desavenças, aquela questão da rejeição, muita fofoca na minha família, dizendo que eu não era filha do meu pai, esse tipo de coisa. Então, foi um processo de cura, assim, né? É um padrão familiar, entende? É um padrão familiar que se repete. Eu tô nesse processo de quebra desse padrão. Eu tô pesquisando muito sobre essa questão do karma, de como quebrar o karma e tal, né? Purificar o karma, criar karma positivo, porque não adianta tu purificar o karma e não criar karmas positivos, não ajudar as pessoas, não fazer caridade, né? Não ajudar a família, de certa forma, né? Uma família que vale a pena, não uma família que te prejudique, claro, uma mãe narcisista, por exemplo, né? Enfim. Aí a coisa mais complicada. E uma das coisas que eu achei sobre karma, né, vendo esses gurus indianos, mentores, né, indianos principalmente, que eles falam mais dessa questão do karma, e é a questão do perdão, né? A questão do perdão de todas as pessoas que te fizeram mal, assim. Eu recomendo fazer uma lista de todas as pessoas que te fizeram mal, de alguma forma te incomodaram, que da tua percepção foi prejudicial, e faz uma lista do nome dessas pessoas, faz uma lista, pessoas, situações e tal. E depois que tu fizer essa lista, tu reza um por um, reza um por um, mentaliza, eu te perdoo e tal. Aí o que vai acontecer? Quando tu entrar nesse processo, tu vai ver que, tipo, vão ter pessoas, situações que vão ser muito difíceis de perdoar. Aí que entra uma questão. Quando a gente não tem a capacidade de perdoar, é porque a gente ainda tem que evoluir e se trabalhar, né? Porque o perdão é uma libertação, pessoal. É uma libertação e é o caminho do fluxo natural do universo, da vida, de Deus. Dá o nome que tu quiser, mas é um caminho natural, entende? Não é natural tu ficar preso na vingança, na raiva. Isso não é natural. Como não é natural ficar doente, né? Porque imagina, o planeta ia estar todo doente, né? Se tu vê a porcentagem de pessoas doentes, que é muito essa consequência do perdão, da raiva, da inveja, das coisas negativas, né? Da vingança, a pessoa acaba adoecendo. Isso não é natural. Se tu vê a porcentagem de pessoas, por exemplo, de doença mental, é ali 10% da população. São porcentagens pequenas, claro. A depressão tá aumentando, né? Mas isso são outras circunstâncias que depois num outro vídeo eu vou falar, porque tem que ter uma questão mais aprofundada. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no improviso. Mas o convite fica, quando tu for ver essa questão do perdão, não conseguir perdoar, ter raiva, o que tu vai fazer? Qual é a coisa interessante que eu achei que funcionou pra mim? Eu tô compartilhando aqui com vocês. É a questão de trabalhar os teus sentimentos, né? Porque tu teve uma emoção ali no passado por causa daquela situação, daquela pessoa, e tu criou um sentimento. Aquela emoção se repetiu tantas vezes que daí entra a repetição, o karma. Porque o karma não é só o que tu faz, é a questão do que tu pensa, do que tu sente e do que tu faz. São essas três coisas. Que na psicologia hoje eles já trazem essa questão, principalmente da terapia comportamental. Então, o que tu vai ter que fazer? Não tá conseguindo perdoar, tu vai ter que te trabalhar. Um convite do universo para trabalhar os teus sentimentos, tuas emoções, teu comportamento,
trabalhar essas questões a partir do autoconhecimento, entende? Então, é um convite. Não é fácil, é desafiador. Eu vou ser bem sincera, é desafiador. Eu digo muito isso em questão também da solidão, porque, de certa forma, como eu tô nesse foco de autoconhecimento, de trabalhar, né? Trabalhar tudo aí que eu posso, de uma forma gradual, não forçando a barra, né? Sempre na empatia comigo mesma. Mas é um caminho solitário, eu vou dizer pra vocês, né? A não ser que tu consiga encontrar um grupo, né, que esteja na mesma vibe, na mesma energia, com as mesmas intenções que tu, é um caminho solitário. Eu me sinto bem solitária, assim. Eu vejo, assim, as pessoas com coisas tão mundanas, tantos pecados capitais, tantos... né, tão mundano assim, sem querer mudar naquela engrenagem lá das atitudes delas e tal, e sem nenhum senso autocrítico, nenhum senso de empatia, de compaixão com as outras pessoas. Não que eu não sinta raiva, eu sinto raiva, com certeza. Tem muitas vezes que eu preciso desabafar, mas eu tenho a consciência que eu vou trabalhar aquilo, que eu quero melhorar, que eu não quero me prejudicar e prejudicar as pessoas, entende? Eu tenho esse bom senso, essa consciência. Então, o principal é criar realmente uma consciência a partir de uma religião, de uma filosofia, né? Pode ser que tu entre numa igreja, tu assiste uma palestra ali de um pastor, de um padre, e tu começa, nossa, isso faz sentido e tal. Ou tu entre no YouTube e veja um monge falando, um guru indiano falando, e tu começa a refletir, começa a criar aquela consciência. Então, primeiramente, pessoal, busquem a consciência, entendam as coisas, e no sentido de que a gente está aqui para evoluir, entende? A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se trabalhar. É um plano que eu considero bem denso. Aqui tem essa polaridade e tal, tem que se trabalhar o tempo inteiro, disciplina, para não entrar nessa vibração, né? Nessa vibração negativa. O que eu faço realmente é a oração, o Ho'oponopono, a oração, e mais práticas, algumas outras práticas espirituais, que realmente me ajuda, mas isso é muito individual. Mas também o que vale é a intenção, né? Muito da intenção. Então, tomada de consciência, intenção, oração para se elevar, sempre estar em contato com aquelas coisas mais elevadas, não com doença, com pessoas, estar em contato sempre com situações aí positivas, porque tem muita coisa positiva no mundo, né, pessoal? A prática do autoconhecimento é muito importante, a disciplina é muito importante, e a empatia, a compaixão, o perdão, né, que são coisas aí que o Buda ensinou, Jesus ensinou, outros mestres ensinaram, né? Então, é realmente um caminho, esse é o caminho de evolução, esse é o caminho natural, né? E sempre prestar atenção aí no que tu tá fazendo, nas coisas repetidas, nos ciclos repetidos da tua vida, né? Que seria o ciclo kármico aí pro budismo e pro hinduísmo, mas tu pode dar outros nomes, né? Isso não faz diferença, né? Eu sou bem aberta nessa questão de religião, eu estudo bastante religiões e não importa muito. Realmente eu acho que esse conceito da linguagem do corpo que eles falam, que não importa muito a tua religião, é real, assim, né? Porque cada religião vai ter ali um jeito de passar a mensagem. Então é isso, pessoal, pro vídeo. Tudo de bom pra vocês. Não esqueçam que Deus ama vocês, o universo ama vocês. E fiquem com Deus aí. Gratidão.